Um outro exemplo de PG que nós temos também é a crescente. O que seria essa crescente? É uma PG em que os valores dos termos vão aumentando crescentemente. O que acontece? Se eu tinha um 2 em um termo, o próximo termo tem que ser maior que o 2. Se eu tinha um 3, o próximo termo tem que ser maior que o 3. E assim sucessivamente. Uma das condições para que isso aconteça é o seguinte: a nossa razão tem que ser maior que 1 e o primeiro termo tem que ser maior que zero. É uma das condições. Ou a nossa razão pode ficar entre 0 e 1. Aqui. Nossa razão pode ficar entre 0 e 1 e o nosso primeiro termo ser menor do que zero. Então vamos mostrar como é que funciona isso. Se eu tiver um primeiro termo maior que zero, esse termo pode ser 2. Vamos pôr aqui. A n igual a um primeiro termo maior que zero. Esse termo pode ser 2. Ó, A1 maior que zero. Esse aqui é o nosso A1. Certo? A gente está fazendo na nossa fórmula, que é a n é igual a A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Então, o que acontece aqui? A n é igual a primeiro termo, tem que ser maior que zero, então a gente deixou 2 aqui. Nossa razão, obrigatoriamente, tem que ser maior que 1. Então a gente também pode, supostamente, ponhar que isso aqui seria um 2. Bom, aqui vai estar elevado a n menos 1. Bom, não importa qual termo eu ponho aqui, se eu ponho 2 menos 1, vai dar 2 elevado a 1. Se eu ponho um n igual a 2, 2 elevado a 1, que daí eu vou dar 4. Se eu ponho um 3 aqui, 3 menos 1, 2. 2 elevado ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Então, esses números sempre vão aumentando. Vamos resolver aqui. Põe aqui um A2 é igual 2 vezes 2 menos 1, 1. Isso me dá 4. 2 elevado a 1 é 2, vezes o próprio 2, 4. Vou fazer com uma 3. 2 vezes 2, 3 menos 1, 2. 2 vezes 2, 4. Vezes o 2, 8. Vamos fazer com A4. 2 vezes 2, 4 menos 1, o próprio 3. 2 elevado ao cubo é o 2 multiplicado pelo 2 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. A gente acabou de fazer anteriormente aqui e deu 8. Então a gente só vai pegar esse 8 e multiplicar pelo 2. 16. O que está acontecendo? Ela está crescendo. O 8 é maior que o 4, o 16 é maior que o 8. O próximo termo é sempre maior que o anterior. Então, essa condição vale. Vamos para outra condição. O que ela diz para a gente? Que a nossa razão tem que ficar entre 0 e 1 e o nosso primeiro termo tem que ser menor que zero. Certo? Se o nosso primeiro termo pode ser menor que zero, vamos fazer aqui. Menor que zero tem que ser um número negativo. Então a gente pode deixar que isso vale menos 2. O nosso primeiro termo vale menos 2. A nossa razão entre 0 e 1, a gente pode deixar que ela vale meio. E aqui a gente deixa elevado a n menos 1. Estando bem claro que o que está elevado a n menos 1
é toda a nossa razão. Tanto 1 como o 2 que está no denominador. Certo? Então vamos acabar resolvendo essa PG. Vou fazer o seguinte, menos 2 vezes o nosso meio, certo? Como a gente deixou um 2 aqui no AN, a gente deixa 2 menos 1. 2 menos 1 é o próprio 1. Qualquer número elevado a 1 continua sendo ele mesmo. E o menos 2 vezes meio, o que acontece? O menos 2 multiplica o de cima e o de baixo permanece. Então nós temos menos 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. O sinal de menos permanece, então a gente tem menos 1. Vamos para a próxima. A3 menos 2 vezes meio. 3 menos 1, 2. Menos 2, multiplicando. Agora é diferente. Meio elevado ao quadrado. O que acontece? A gente vai pegar o de cima e levar ao quadrado. 1 vezes 1, elevar ao quadrado é fazer ele vezes ele mesmo. 1 vezes 1 continua sendo 1. E 2 elevado ao quadrado, 4. Fazendo o mesmo processo do anterior aqui, pegando o menos 2 e multiplicando pelo 1, a gente tem menos 2 sobre 4. Fazendo uma redução, o que a gente vai acabar tendo? Dividido em cima por 2, embaixo também por 2, o que a gente acaba tendo? O sinal negativo vai permanecer. O 2 dividido por 2, 1. Certo? E 4 dividido por 2, 2. Vamos para A4. A gente tem menos 2 vezes meio. 4 menos 1, 3. Certo? Então, o que a gente vai acabar tendo agora? Menos 2 vezes 1 elevado ao cubo. 1 vezes 1, 3 vezes. Vai acabar continuando sendo 1. E 2 elevado ao cubo? A gente fez anteriormente. 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. E agora a gente pega o menos 2 e multiplica pelo de cima. Numerador com numerador e denominador com denominador. Vai ficar menos 2 dividido por 8. Dividindo em cima por 2, embaixo por 2, nós temos menos 1 quarto. Aí você me pergunta, como é que essa PG aqui pode ser crescente? Pelo seguinte motivo. O que a gente tem? A gente tem menos 1, menos meio, menos 1 quarto. O próximo termo vai ser menos 1 oitavo. O próximo termo vai ser menos 1 16avos. E aí o que acontece? Na escala dos negativos e positivos, o que acontece aqui? Menos meio, 1 dividido por 2, 0,5. Certo? 1 dividido por 4, 0,25. O que você vai acabar tendo? Ó? Você tem aqui, a gente tem o 0, o 1 positivo e o 1 negativo. Certo? O que é meio? O que é meio? É 0,5. Então, está entre 0 e 1, certo? 0,5 negativo. Aqui, menos meio. O que é um quarto? 0,25 menos 1 quarto. Então, esse
esse número é maior que esse número é maior que esse. Então, sempre o próximo número vai acabar sendo maior que o anterior, por mais que os dois sejam negativos. Então, por isso que essa é uma PG crescente.